Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela COPEG, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a pediatra, doutora Raquel Evangelista. Tudo bom, doutora? Tudo bom, muito prazer. Graças a Deus. A gente vai falar aqui, pessoal, quem vai, inclusive, ter interesse nesse tema de hoje são pais, né, que estão tendo filhos agora ou quem está querendo gestar. Os É, cuidadores também. cuidadores, sim, com certeza. Tudo que envolve ali a criança, né, nos primeiros anos de vida. Os É que cuidadores, quando eu me refiro, são os avós, né? A a rede rede de de apoio, apoio, né, a rede as de babás apoio. também, hoje em dia, né? Todo mundo, assim, existe um ecossistema ali, né, de pessoas quando Exato. nasce uma criança, né? E porque o tema é suplementação e alimentação nos 2 primeiros anos de vida. A gente fala de alimentação, doutora, para um adulto é um formato, né? Agora a criança a gente fala dos 2 primeiros anos de vida, então assim, a gente pega ali do recém-nascido, né? Assim, da criança que acaba de nascer. E eu já conversei aqui com alguns profissionais, inclusive da pediatria, e a gente sabe que nos primeiros meses, assim, o ideal é o leite, né? O leite materno, né? Assim, então, assim, nos melhores mundos, né? Assim, no mundo ideal, é o leite materno. Então, quando a gente coloca os 2 primeiros anos de vida, existe alguma alimentação que possa suprir o leite materno ou não? Realmente, os primeiros meses a gente tem, seria apenas o leite materno? Bom, existe o ideal, que Hum, seria o leite materno nos 6 primeiros meses de vida, 6 primeiros meses, isso, né? Certo. exclusivamente. Após isso, a gente complementa, né? Faz a alimentação complementar, em que há uma progressão para a alimentação igual à do adulto, né? Igual à da Sim. família. Progressivamente, em que o leite vai sendo diminuído e vai entrando mais alimento da família. Hum, Porém, a gente sabe que existem crianças que não conseguem ser amamentadas exclusivamente por N motivos. uhum, A mãe tem dificuldades, ou então a mãe não deseja mesmo, isso acontece, a mãe precisa entrar mais cedo no mercado de trabalho, hum, né? Então, para isso entram as fórmulas infantis. hum, A gente, pediatra, no consultório, a gente sempre pergunta para a mãe: é seu desejo, quando a gente flagra uma dificuldade de amamentação, né? É seu desejo permanecer amamentando, né? Se a mãe, ela disser: não, eu quero tentar. A gente vai lá, ajuda com consultoria de hum, amamentação e tudo mais, faz todo um processo de apoio para tentar salvar aquela amamentação. hum, Porque, assim, a amamentação, apesar de que é natural, mas hum, ela não é fácil. Não é, ela é, assim, é um processo natural, mas para algumas mulheres não parece nem um pouco. É muito uhum. difícil dar de mamar. Eu imagino, e assim, é como você falou, no mundo ideal, né? Assim, a gente vem falando, a mulher produz o leite, a criança vai tomando, e tudo bonitinho. E aí a criança é só realmente o leite materno. Por exemplo, água. Não precisa tomar, Quando a amamentação é exclusiva, exclusiva, não não precisa. precisa de outros complementos. Água, chá, não precisa de nada disso. Mas quando a criança ela é uma criança que está em uso de fórmula, por exemplo, a fórmula ela tem uma coisa que a gente chama de osmolaridade, né? Uhum. Que é uma concentração de tudo, né? Entre a concentração dos carboidratos, proteínas, minerais que vão Ah, lá inclusos naquele pacotão sim. da fórmula. E ela tem uma osmolaridade maior do que o do leite materno, e por causa disso a gente acaba complementando um pouco com água durante o dia. Hum, Certo? Até para não ter uma sobrecarga renal, né? Uma sobrecarga do rim do bebê. hum, É, a gente vê em alguns documentos falando que isso não precisa.
que Porque é a fórmula, de uma certa forma, ela é preparada com água também, né? isso. Alguns documentos falam que não precisam, porém, a gente mora num local que é atípico. Não, a Hum, maioria desses documentos vem da Europa, dos Estados entendi. Unidos, lugares com temperaturas mais amenas. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente É mora num local extremamente quente, a quente. transpiração é muito maior. É um sol para cada cabeça, né? Exatamente. Então, É. por exemplo, eu falo pelo meu bebê. Meu bebê, ele passa o dia todo só de fralda. Ele é Hum, muito calorento. E a maioria dos pacientes que eu vejo também acaba enfrentando o mesmo problema. ah, Então, assim, ele não foi um bebê amamentado exclusivamente e ele entrou já com água, inclusive com recomendação do programa do leite, né? Que o meu bebê aham. é PLV já desde cedo por causa do uso da fórmula. Então, assim, a gente trabalha, a gente tem as cartilhas que mandam para a gente o ideal, mas a gente tem que adaptar a realidade de cada um. É isso que Perfeito. a gente individualiza para cada família e para cada contexto. É bem interessante isso aí, porque realmente não tem como você generalizar, né? Não, Se cada região tem a sua particularidade, né? E exatamente. cada família tem também as suas especificidades. Então, realmente, e aí é que entra o profissional para dar essa orientação, né? E você falou um ponto aí, doutor, interessante, do a PLV, né? Que Isso, é alergia alergia à proteína do leite do de leite de vaca. vaca, né? Isso, Porque quando a gente fala de leite para fazer o leite líquido, né? Inclusive a gente fala o leite em pó, né? A gente isso, fala, esse leite ele é derivado do leite de isso, vaca, né? Então, se a criança não está sendo amamentada e ela vai utilizar o leite que tem a derivação do leite de vaca e ela tem essa alergia, aí quais são os sintomas que ela pode, porque a criança não nasce com um manual, né? Sem dizer, olha, eu tenho alergia. a gente descobre. Vai Isso. descobrindo. Então, a princípio, ela utiliza assim que não seria o leite em pó, seria a fórmula, né, que chama, é Isso. chamado de fórmula. Toda criança é a fórmula que a criança toma, que é um leite, né, mais Modificado. modificado. Mas ele é derivado do leite de vaca, né? Sim, ele é E, a fórmula do APLV, né, da criança APLV, porque na verdade não existe uma fórmula específica para o APLV, ah, existem vários tipos de fórmula para APLV. Por exemplo, alergia, não é a mesma coisa, a alergia à proteína do leite de vaca não é a mesma coisa que intolerância à lactose. A interessante. lactose, ela é um carboidrato, né? E não Uhum, existe alergia a um carboidrato, existe alergia a proteínas. É por isso que hum, especifica-se, inclusive, né? Alergia à proteína. uhum, Então, assim, intolerância à lactose é uma coisa, e existem vertentes na medicina que falam que todo ser humano tem algum grau de intolerância à lactose. E a alergia à proteína do leite de vaca é uma alergia que acomete uma parcela da população e que a hum, maioria dos casos tem uma cura, uma taxa de cura muito alta hum, e um tempo muito curto, inclusive, né? hum, Nos dois primeiros anos, a maioria dos pacientes alcança cura, hum, né? Cura espontânea através da dieta de exclusão durante um período específico. E as fórmulas do APLV, o objetivo é você diminuir a quantidade de proteína intacta, né? Aquela proteína, aquela fração inteira da ah, proteína, a fim de tornar ela menos alergênica para a criança e ela conseguir tolerar aquela alimentação. O APLV, ele não é uma doença, assim, de sintomas, um sintoma só. Cada criança vai manifestar aquele APLV de uma forma diferente. Por exemplo, algumas vão ter diarreia com sangue, outros vão fazer fissuras anais, outras vão fazer uma pequena quantidade de sangue apenas nas fezes, outras vão fazer urticária, que são aquelas hum. placas na pele, outras vão ter a APLV tão grave que vai gerar uma coisa que a gente chama de anafilaxia, que é assim, de todos os sintomas alérgicos, é o pior, mais grave, O né? que é anafilaxia? Anafilaxia, ela é um sintoma, né? Elas são sintomas em que acometem, de alergia, que acometem pelo menos dois sistemas no corpo.
por exemplo, respiratório, gastrointestinal, Uhum. a pele, o respiratório, né? Respiratório seria Aquela falta falta de de ar. ar, Muita gente conhece a anafilaxia como falta de ar apenas, mas a anafilaxia não necessariamente é apenas é apenas a falta de falta de ar, ar. né? Ela pode se manifestar com isso, mas pode se manifestar sem falta de ar, por Uhum. exemplo, né? Tipo, a pessoa começa a fazer uma diarreia, dor abdominal intensa com angioedema, né? Que é aquele edema de face, edema de orelha, Uhum. extremidades, né? Então, tá cometendo dois sistemas ao mesmo tempo, a gente já classifica como anafilaxia. É uma coisa bem específica, né? É, verdade. E é A, mais raro, né? Ou não? Graças a Deus, ela não afeta Hum, a maior parte dos que pacientes, tem a né? PLV, né? Isso. Hum. Então, assim, eu costumo, para me tornar mais didática para os pais, dizer que o APLV é uma doença que é parecida, vamos pensar como o autismo. O autismo, ele não afeta da mesma forma as crianças, né? A gente vê crianças sendo Entendi. acometidas com vários sintomas. Um autismo vai ser mais grave, outro mais Mais leve, leve, outro vai ter um tipo de sintoma, outro não vai ter. A PLV é a igual. mesma coisa. Exatamente. É Perfeito. tudo a mesma doença, mas só que com máscaras diferentes. Mas elas vão ficando mais complexas, né? Assim, para a pessoa. Exatamente. Interessante. E as fórmulas, no caso, né, voltando ao gancho das fórmulas, Hum, as fórmulas elas vão, por exemplo, a gente fala das fórmulas com proteína extensamente hidrolisada, que é isso, quebrada, né? A gente hum, quebra a proteína, tá aqui a proteína inteira, a gente vai quebrando ela, e a maior parte da proteína nas extensamente hidrolisadas, que vai ter naquela fórmula, ela tá quebradinha, mas vão estar já ainda em pedaços um pouco maiores. Vai ter as fórmulas que vão ter lactose, as fórmulas que não vão ter lactose, porque isso pode hum, acontecer junto com a PLV. E sim. vai ter as fórmulas em que não vai ter proteína inteira, vai ter só aminoácido, que são as menores frações da proteína. O aminoácido ele não vai gerar alergia, então é a fórmula menos alergênica possível, né? Então, Hum. para pacientes que não toleram nem pequenas frações da proteína, existe as fórmulas de aminoácido. Então, quando a criança é diagnosticada, e tudo isso aqui a gente está falando de crianças que não estão tendo ali a amamentação como, Isso, né, a gente só porque vai não pensar existe, nessa fórmula para é, crianças que têm que sintomas, e que né? estão usando fórmula, E que né? estão usando. Na verdade, às vezes a criança tem amamentação exclusiva e ela pode ter a PLV. Como? Pronto, A mãe, pela mãe. isso, pela mãe, Ah, pelo entendi. consumo De de leite. laticínios, né? Não especificamente de leite, Ah, porque muita gente fala, eu tenho alergia ao leite. Isso tem leite de vaca? Uma coisa é ter leite de vaca, mas outra coisa é ter derivados de leite. Manteiga é um derivado que vem do leite, ali vai ter proteína do leite de vaca. O hum, creme de leite é a mesma coisa. Então, quando a gente fala em dieta de entendi. exclusão para a mãe, para ela não ter proteína do Hum. leite do leite de vaca no leite dela, ela tem que excluir toda a gama de Então, se a laticínios. criança, ela está dando amamentação. Olha que interessante. A conversa ia seguir toda pela questão da fórmula, né? De a criança está Isso, usando, mas não, né? A criança pode estar sendo amamentada exclusivamente por leite materno, isso, só que a mãe utiliza produtos derivados do leite, de isso, vaca, e aí passa para o leite, exato. e aí a criança tem os sintomas. Faz a manifestação. E aí, quando ela faz a manifestação, A o gente cuidado pede vai para ser a com a mãe, mãe. isso, a gente pede para a mãe fazer uma dieta de exclusão. A pobre da mãe já Muitas tá mães cheia. emagrecem Eu muito. imagino, porque a amamentação já puxa muito, né, da mãe, e Vamos aí pensar, a maioria das coisas hoje em dia são feitas com derivados. derivados, não tem. Manteiga, né? Iogurte, manteiga, Exato. Os doces, a doce, culinária, bolo. exato. Tudo é feito com então assim, aquela manteiga vai ter que sair, vai ter que entrar um azeite Para de resumir, oliva. tudo de bom ela vai ter que parar de comer, né? Assim, que seja, que tenha essa, que venha do leite. E é muita coisa, né? Mas assim, graças a Deus, hoje em dia a gente já É, tem tem muitos a gente opções, tem né? confeitarias especializadas cada vez Uhum. mais nisso. Sim. E aí, então, muda-se a dieta da mãe e Isso. melhora os sintomas Melhora o da criança, sintoma né? da criança uma vez e a gente precisa depois reintroduzir aquele Claro, para ver se ela tolerou, né? Na verdade, porque o diagnóstico do APLV, ele inclui a exclusão do leite por um período específico de 2 a 4 semanas, com a Hum, reintrodução. Então, dessas 2 a 4 semanas, a criança melhora dos sintomas e para eu confirmar o diagnóstico, ela precisa ter o sintoma entendi. quando é reintroduzido. Esse é o que a gente chama de padrão ouro do diagnóstico.
Entendi. Porque aí ela para, melhora, aí quando você Isso. coloca, teoricamente é para ela voltar os sintomas. Exatamente. E Se aí é não se diagnosticada. reproduzir os Entendi. sintomas, não ganha o Entendi. diagnóstico. Entendi. Todo um É um protocolo, protocolo é aí, isso. né, para, mas tá certo. E aí quando volta, aí ela volta os sintomas e aí para mais de novo, né? E como Isso. você falou, com o tempo isso vai. Isso. Para cada tipo de APLV, a gente tem um tempo específico Ah, de exclusão do leite. Por exemplo, as proctocolites, né? Que são um APLV bem específico, né? Que ele gera apenas sangue nas fezes, muitas vezes em pequena quantidade, uhum, e que ele tem uma cura a mais rápida de todas, em até 3 meses, né? Com dieta de exclusão. hum, Então, apesar de que a gente não vê isso hoje, assim, a gente vê os protocolos falando em melhora em até 3 meses, mas a maioria dos pediatras, os alergologistas, ainda seguem os protocolos do Brasil que mandam uma exclusão de pelo menos 6 meses a 8 meses. perfeito. Mas com 3 meses para esse grupo, por exemplo, é totalmente capaz de a gente fazer uma reintrodução A para ver se introdução. houve cura. E aí vai fazendo a introdução, se tiver sintoma, Isso. aí vai, Agora, para vai. aqueles pacientes que são a PLV que a gente chama de IgG imediato, com risco real de anafilaxia, essa Aí, reintrodução precisa ser feita em ambiente hospitalar, hospitalar, né? né? Claro. Porque anafilaxia, se ele fizer um quadro de anafilaxia, precisa receber. A única medicação que para o Oxigênio. quadro é a adrenalina. Adrenalina. Isso. É a adrenalina na veia ou Não na é intramuscular. intramuscular? Isso. Perfeito. Então, assim, a gente falou aqui da questão do APLV, que aí é um mundo, né? Quando você entra, É, porque você vai, a gente. Só que a alimentação nesse período ela tem que mudar na criança, né? Assim, e aí uma dúvida que eu tenho em relação às fórmulas em si, porque você falou que tem vários tipos de fórmula. Aí isso. você vai introduzindo fórmulas de acordo com o sintoma, ou. Quando a gente diagnostica uma criança com a PLV, a gente tenta não ir diretamente para a fórmula de aminoácidos logo de cara, né? Porque a de aminoácidos é aquela que é a mais quebradinha de todas, é a que não vai causar alergia de jeito nenhum. Esse Mas ca- a e- gente tenta ver se a criança é tolerante, né? A fórmulas que sejam menos quebradinhas. Então, ah, a gente pode ir para fórmulas hidrolisadas com lactose, por exemplo. para ver Tem se as ela se fórmulas adapta. hidrolisadas sem lactose, mas claro que a gente sempre vai preferir o carboidrato, que o carboidrato é o que dá o gostinho, o açúcar, Hum, né? O tá. dulçor da fórmula. Aham, Então, é melhor uma fórmula com lactose do que uma com açúcar, né? A destrose. Então, entendi. se a gente puder fazer uma fórmula extensamente hidrolisada só com lactose, ela vai fazer mais bem a microbiota intestinal daquela criança do que uma com outro carboidrato. E financeiramente, acredito que E seja mais financeiramente ela acessível, né? bastante. É Né? tipo a metade do preço. Pois é, então você começar, os É. pais vão agradecer, né? Você começar com uma, assim, e vai aumentando dependendo do que a A criança vai fórmula, reagindo, a né? fórmula de aminoácidos, hoje em dia, ela está próxima de R$ 300 a lata com Olha aí. 400 gramas, né? Então, se a Uhum. criança estiver tomando 150 ml de fórmula por mamadeira, Hum, ela consegue passar o quê? Uns 4 dias com uma olha aí. lata. É muito caro. É muito caro. Então, assim, em relação a um caso específico de APLV, né, a forma de se alimentar seria diferente. Essa fórmula será até os 6 meses. Nós estamos falando aqui até 6 meses. Uhum. Depois de 6 meses, pode-se introduzir aí Isso, outros alimentos. Então, até 6 meses, o leite materno, né? isso, Se a mãe não tiver, assim, por N motivos, não a criança não tiver tendo o suporte do leite materno, existem as fórmulas, tanto uhum, para criança que não tem a PLV, quanto para criança que tem a PLV. Então, isso, a fórmula supre, né, esse período de 6 meses. sim, E a partir de 6 meses, né, o que se fala da introdução alimentar, né, assim, do que você falou, que é a criança começa a comer. Como é que. Porque eu não sei nem se com 6 meses a criança tem dente já. Depende, Ah, algumas crianças elas nascem dentinhos já muito cedo. Já ah, tive pacientes com os primeiros dentinhos com 4 meses, já outros com 1 ano e 2 meses. Então, assim, é muito variável. entendi.
Entendi. Assim, a gente fala em 6 meses porque a maior parte das crianças tem os marcos, né, de prontidão para estar preparada para ingerir Hum, alimento com 6 meses. Mas, por exemplo, eu já tive pacientes com 4 meses e meio que ela já tinha todos os sinais de prontidão para conseguir ser alimentada, certo? hum, Porque isso daí a gente vê de forma individualizada para cada paciente, depende do quanto que aquele paciente está sendo estimulado em casa, né? Porque assim, para a criança começar uma introdução alimentar, ela precisa sentar, precisa se manter ereta, né? Porque sim. ela já tem um refluxo mais facilitado, normal, porque ela se alimenta muito de leite, aquilo volta bastante, né? A criança, ela golfa muito, né? Hum, E até por imaturidade mesmo da cardia, né? Que é o que segura o alimento para ele não voltar do estômago, né? É um músculozinho que tem entre o esôfago e o estômago, sim. né? Então, se a criança ainda só conseguir deitar, a chance de ela refluir aquele alimento já semissólido e fazer uma broncoaspiração já é muito alto, Hum. né? Então, criança primeiro precisa sentar. A broncoaspiração é Ela engasgar e aquilo engasgar ali para via aérea, via aérea, né? né? Aquilo ali, aquele alimento volta e ela acaba engasgando porque aquilo ali vai para a traqueia. É Então, perigoso, né? Muito perigoso. exatamente. Então, a criança ela já precisa pelo menos sentar com O apoio. pescocinho O durinho, pescoço né? tá durinho, Aham. exatamente. Ela precisa também ter interesse pela comida. Como é que eu vou oferecer uma coisa porque a criança não se interessa, né? Sim. Ela precisa também saber pegar, né? Ela precisa ter esse movimento de Ah, pinça aqui com a mão, né? uhum. Ela precisa também imitar os movimentos da mastigação, porque se ela só tiver o reflexo da sucção ainda, né, que é o que faz ela mamar direitinho, Hum, como é que ela vai entendi. mastigar, mesmo sem dentes? Como é que ela vai Não mastigar vai aquilo? entender, né? Que aquilo tem que. Ela vai querer Exatamente. chupar, né? Como se fosse. A gente também vê nesse período já as glândulas salivares funcionando a todo vapor, aquela criança que baba muito. Ah, sim. Pronto, aquilo ali é uma das coisas que a gente vê nesse mesmo período. Então, assim, se a criança tiver todos esses marcos de desenvolvimento, eu libero até antes, sem Ah, problema entendi. nenhum. 6 meses seria ali uma média. É uma média, Uma média, exatamente. Mas mas já na comecei realidade, com crianças com 7 meses, porque imagino. E começou talvez com crianças antes de 6 meses com também. 4,5 foi meu recorde. Foi? 4 e meio, tá, a Foi. criança já sentava, pescoço duro, salivava, Uhum, já pegava, precoce, né? exatamente. 4 meses e meio é. E aí, depois desses marcos, aí é liberada a Isso, a gente alimentação. já vai. Na verdade, a gente começa bem aos poucos, Ah, sabe? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela meio que faz um fluxograma do que a gente deve fazer. Ah, durante o primeiro mês, a gente vai começar com as frutinhas, né? Em uma refeição apenas ao dia. Aí depois a gente coloca o almoço, né? Que são com tudo amassadinho, bem molezinho, né? Para a criança conseguir deglutir, que a gente não coloca alimentos grande. inteiros, né? Isso, tem que ser tudo em papinha, né? Inclusive, Amassado. inclusive a fruta, né? Inclusive a Então, fruta. quais são as frutas que normalmente se Frutinhas inicia? moles, né? Ah, eu tenho uma maçã. Tem como amolecer? Tem, cozinha a maçã. Você cozinha a maçã e Banana deve ser amassa. muito, Banana faz muito sucesso entre as né? crianças, Porque ela exatamente. já. Goiaba, mamão. Goiaba, é? Goiaba não tem Goiaba. problema a semente, não. Tem não. Maracujá também. Maracujá, come o maracujá, ou o suco? A polpa, Ah, isso. A suco não, a gente não oferece, nem suco adoça não. nada. Ai, mas ele é muito azedo. Mas só que é bom que a criança ela entre em contato com com cada saborzinho diferente Ela das não sabe o que frutas. é bom ainda, né? Ela não Exatamente. sabe o que é. Não tem o sabor doce ainda das coisas, Não, nem ela o não sabe que ela vai passar o salgado. resto da vida fugindo dos doces e das coisas. Então é um Exatamente. momento de você introduzir outros Isso. paladares ali, né? Então, assim, a gente seguia com as orientações da SBP, claro, mas assim, eu costumo já ter com a minha experiência, eu já tenho assim, não, vamos começar primeiro com as frutinhas, a gente Aham. entra 2 lanchinhos, né, no meio da manhã, no meio da tarde, vamos começar a oferecer a maior variedade de frutas possíveis para evitar a monotonia alimentar, né? A Uhum. monotonia alimentar é quando aquela família só ingere assim, poucas coisas, aquelas mesmas coisas sempre. Entendi. Então, até para não gerar na criança seletividade, né? Porque tem criança que só come aquele tipo de coisa e quando oferece uma coisa diferente não quer, Não quer. porque acha estranho. Uhum.
Outra coisa que a gente tem que fazer é deixar a criança se sujar, né? Porque quando a gente deixa a criança se sujar, passar aquele alimento no cabelo, no Ah, rosto, jogar, enfim, aquilo ali é tudo, a criança está conhecendo textura, cheiro, tudo. Então, claro, você vai ter que alimentar a criança, né? Você dá ativamente para a criança, mas deixa ela fazer a baguncinha dela, porque isso também diminui, estudos já comprovam que isso diminui a seletividade da criança quando hum, ela entra em contato com o alimento de maneira mais livre. então ela pegar no alimento. Deixa pegar, deixa se sujar. Assim, faz uma sujeira grande na casa, mas aí a gente já recomenda pra mãe, ó, é hora de soltar o cachorro pra ele ficar lambendo o que cai no Comendo, chão. né? Bota lá um protetor no chão também Cachorro, pra... quando vê, pega na criança para alimentar, ele já se aproxima ali, né? Ah, Já é o fica horário ali. que eles adoram. Quando atrasa, ele chega lá, vamos lá, né? Vamos dar a Exatamente, a comida. hora da comida Hora pro da- bebê e pro cachorro. E aí, doutor, então, a criança tem esse contato com o alimento, mas não é deixar ela colocar na boca, é o adulto Não, lá a ingerindo. gente deixa. Se a criança botar na boca, não há problema nenhum, certo? Ah, Agora, o que eu vejo de problema é quando você. Porque, por exemplo, existe por exemplo, BLW, né? Que é o método em que você deixa a criança se alimentar. Ela vai lá e bota na boca e tal. Mas só que eu particularmente não gosto muito de deixar a criança se alimentar porque ela não mas sabe. uma criança de 6 meses, poucos meses, como é que ela vai. Exato, é porque assim, o BLW ele fala que você tem que deixar a criança BLW é uma forma o BLW é uma forma de você alimentar a criança, fazer a introdução alimentar, Hum, certo? É, ele prega que as crianças têm que pegar o alimento, fazer toda aquela baguncinha deles e levar ativamente para a boca. Você deixa a criança livre. Porém, o que a gente vê é que a criança não vai comer, né? ela não, ela bota na boca, mas ela não bota na boca para se alimentar, ela bota aquilo Pra ali para brincar, né? conhecer, porque é a fase oral dela. Ela E bota tudo na boca, né? Ela tá. bota tudo na boca, um controle É, remoto, tudo, né? tudo. Então, assim, a gente sempre pede uma mistura de métodos. Deixa a criança conhecer, deixa ela fazer a baguncinha, Mas você mas também. mas dê o que ela precisa, na quantidade que ela precisa ativamente, porque ela só vai entender a função de alimentação mais tarde. Vai ter o tempo para isso, né? Não tem tempo. E você falou de quantidade, doutora. Existe uma quantidade. Como é que calcula essa quantidade para a criança, né? Tipo, uma criança de 6 meses é pelo peso que ela já tem, pela altura. E, é uma, e como é que você vai mensurar isso, né? Ah, meu filho vai comer uma banana Uhum. inteira, um maracujá é um maracujá inteiro, um Olha, eu, mamão é uma banda de mamão. Como é que. Eu acho isso daí muito individual. A Ah, gente tem que conhecer o apetite da criança primeiro, sim. né? A gente É vai até enquanto testando. ela vai Exato. querer. É claro que tem uma quantidade limite. A gente não vai encher o estômago e hiperestender aquele estômago para Aham. ela vomitar depois, não, né? Mas tem crianças que realmente têm um apetite muito maior do que outras. É mesmo. Oh, com certeza. Eu já peguei um paciente, por exemplo, ele tinha problema neurológico, Uhum, né? uhum. E todo pequenininho e tal, e a gente não, ele não, a gente ia iniciar a introdução alimentar dele porque todas as fórmulas dele já estavam recusando. Era um bebê de 5 quilos, mas ele já tinha 8 meses, Ah, neuropata, mas eu vi que ele tinha todos os sinais de prontidão, só precisava sentar hum. com apoio da mãe. É, E ele comeu 2 kiwis e 2 bananas, com 5 quilos, na primeira refeição. Eu fiquei assim, nossa, tudo isso? Eita, muito, é. Exatamente. E ele, assim, foi ganhando peso bem e aceita tudo. Assim, ele me surpreendeu muito Ah, positivamente. Meu bebê, por exemplo, é outro que é comilão. Se hum. eu der uma manga inteira, ele come. Como? E ele tem 8 quilos. Quantos meses? Ele tem 8. Aí, assim, já tem bebê que come bem menos, né? Com fracionado mais vezes. Uhum. Então, assim, isso a gente vai vendo, tateando o apetite da criança, porque realmente tem crianças que são bem melhores de boca do que outras. Então, Mas existe uma média. Por hum. exemplo, quando a criança ela vai iniciar a alimentação dela, a gente mensura em mais ou menos 2 colheres de sopa a quantidade de comida que Ah, ela vai certo. comer. Mas a gente sabe que tem crianças que vão comer muito mais do que isso. Uhum. E se ela aceita, e se ela sente essa fome, essa necessidade, a gente Eu acho dá. que é assim, você vai.
você vai experimentando, né? De certa forma, Exatamente. não existe uma Na coisa. pediatria é tudo muito individualizado. Então, Imagino, essas fórmulas já prontas, a gente é bonito na teoria, mas não funciona na prática para ah, todo mundo, não. eu imagino. E aí, então, assim, é uma introdução alimentar. Isso não quer dizer que o leite Não, na foi deixado de introdução, lado, por né? exemplo, eu estou começando a minha introdução hoje. Eu vou tentar colocar em uma ou duas refeições uma frutinha. O resto vai ser tudo leite ainda. E à medida que eu for revendo aquele paciente, ele volta em consulta, eu vejo como é que tá o ganho de peso, se ele não caiu na curva de ganho de peso, a variedade de alimentos que ele está comendo para eu ver se ele não precisa de uma suplementação maior em termos de ferro, vitamina D, enfim. Uhum. É, e aí a gente vai reintroduzindo, vamos botar um almoço, né, para ele, vamos colocar proteína, os carboidratos, leguminosas e tudo mais. Aí a gente vai mensurando aquilo ali aos poucos. Então, vai E o mesclando. leite vai saindo gradualmente mais assim, como astro principal da maioria dos Uhum. alimentos e vai entrando outros alimentos até que com um ano de vida, em média, a criança só esteja tomando leite basicamente uma ou duas refeições, que Com quanto tempo? com um ano de vida. Com um ano de vida é uma média em que normalmente a criança está comendo igual. A família só toma o leitinho antes de dormir, ou então na hora Ah, é. que acordar, mas esse leite não tem uma função tão nutritiva, é mais como Uhum. acalento. Ah, entendi. Mas aí ela tem que fazer as 3 refeições. Isso, café, almoço, janta e lanches. Ah, tudo sem ser o leite Sem alimentado. O ser o leite leite, é exato. um alento ali para a criança. Exatamente. Entendo. E você falou do nosso tema, e foi até uma dúvida que eu tive, que é alimentação e suplementação, né? E Exato. qual a diferença de um e outro, doutora? Pronto, a alimentação é tudo que a gente precisa, né, no alimento que a gente come durante o dia é para, teoricamente, ter tudo que Ah, a gente precisa em termos de macronutrientes, né, uhum, carboidrato, proteínas, gorduras e micronutrientes, né, que são os metais, ferro, cálcio, enfim, tudo e vitaminas. Porém, a gente vê que a criança, nos primeiros 2 anos, mas principalmente no primeiro ano de vida, é a fase de crescimento em que nenhuma outra fase da vida a gente vai ter, em termos de ganho de hum, peso, de altura. Então, a necessidade energética e de vitaminas, de tudo que a criança precisa nessa fase, é muito maior do que em qualquer outra fase da vida. hum, Dificilmente a gente consegue ver uma criança que só com alimentação consegue suprir toda essa demanda. uhum. Então, não é à toa que a gente precisa suplementar, dar aquela vitamina D, o ferro para a Ah, sim, criança, sim. certo? Então, Hum. a gente faz a suplementação, é justamente isso, a gente está suplementando o que a alimentação sozinha não está conseguindo fornecer. Que seria normalmente o ferro e a vitamina D, né? Normal. Pronto, o ferro e a vitamina D são os que a gente vê que o Ministério da Saúde manda obrigatoriamente a gente, né, pediatra, os Ah, médicos de família, suplementar as crianças nessa sim. faixa etária. Porém, a gente acaba vendo pela nossa rotina e até por outros fluxogramas de outras sociedades pelo mundo que outras suplementações são interessantes nessa área. Então, eu não trabalho só com vitamina D e ferro. Eles entram no meu rol de suplementação nos 2 primeiros anos, mas eu acabo colocando ômega 3, né, que são Hum. gordura, né, gordura do óleo de peixe, por exemplo, zinco quando necessário e outras dependendo da necessidade individual daquele paciente. Ah, certo. Então a suplementação seria para suprir alguma substância que Que só a nesse alimentação não. período a alimentação não vai. Isso. Porque, por exemplo, lá no primeiro ano de vida, a Hum, criança, ela nasce em uma média com 50 centímetros. Ao final do primeiro ano de vida, ela vai ter 75. Ela cresceu metade do tamanho dela. Em que hum, época da vida a gente vai crescer metade do tamanho em um ano? Nenhuma. O peso, ele triplica ou quadruplica, dependendo da criança. uhum. Então, assim, é uma demanda metabólica muito alta. Então, não é à toa que os bichinhos, eles comem muito, né? É, Porque sim. precisa de muito substrato para estar produzindo muita célula. Uhum. Perfeito. Então,
se precisa, e aí o pediatra, né, ele dá esse suporte de dizer, não é a mãe e o pai que vão ali Não, não. tomar uma decisão, tem que saber. E como é que se mensura isso, doutora? Assim, existe, porque o peso da, da, da criança, assim, existe aquele percentil, né, que você Isso. fala se está na altura, no peso correto, é a partir dali que vai se moldando essa. Uma criança que nasce no tempo normal, né? A gente fala a termo, né? O jargão Sim, médico, mas para a mãe e para o pai, a gente fala, nasceu no tempo normal, que é a partir das 37 semanas, né? sim. Se ela tiver nascido no tempo normal e com peso normal, existe um tempo para a gente começar, certo? Hum, Essas suplementações. Claro que a gente vai individualizar, não só por isso, porque, por exemplo, a cartilha da Sociedade Brasileira de hum, Pediatria e do Ministério da Saúde falam nessa parte específica. Crianças que nascem com prematuras e com até o peso tal, você vai iniciar, por exemplo, o ferro já no primeiro mês de vida, outras no terceiro mês, outras no sexto mês. hum, Então, usa-se esse parâmetro. hum, Porém, a gente individualiza, eu pelo menos individualizo no meu consultório, por hum, exemplo, a mãe que teve uma necessidade de ferro muito alta na gravidez, aquela hum. mãe que precisou fazer ferro na veia, Sim. né? Ou então que teve uma deficiência de vitamina B12 muito alta na Hum. gravidez, enfim. Dependendo do que a mãe precisou ser suplementada ou teve de deficiência não corrigida, eu corrijo também no Ah, bebê, certo. certo? Porque durante a gestação, porque a gente, se eu for me focar só na criança e não olhar para a mãe, eu deixo passar muita coisa. Hum, Por exemplo, eu já tive paciente no meu consultório em que a criança não estava ganhando peso e a criança não se satisfazia já com 3 meses de vida, só com o peito da mãe. Eu hum, venho cá, traz teus exames da gestação. E eu vi que ela tinha lá o hipotireoidismo não tratado. Aí eu hum. vou repetir para ver como é que tá aqui teus exames. E ela veio com uma alteração da tireoide muito pior mesmo. Então, na hora que a gente corrigiu, pronto, a criança Show começou de a ganhar bola. peso de novo. Show de Então, bola. assim, se eu só olhar para a criança e para como ela nasceu, Hum. eu não, eu perco muita coisa. Então, no meu consultório, eu tenho que tratar a mãe A e a mãe. criança. É a questão do APLV, né? Pra quem tá amamentando. O APLV é um É um exemplo, mas assim, eu exemplo. tenho vários em Em relação relação a à mãe isso. que. A pobre mãe que tá ali também tendo que ser protagonista Exatamente. na alimentação da criança, né? Infelizmente, a gente vê hoje em dia muitas mães sendo mal suplementadas na Uhum, gravidez. Por exemplo, valores de ferritina extremamente baixos, em que o obstetra insiste em fazer só o ferro oral. Por que uhum, não fazer logo um ferro na veia? Porque, entendi. assim, o ferro oral a gente sabe que quanto maior a dose, maior a intolerância intestinal que ele vai trazer, certo? Uhum, Maior a disbiose, que é a alteração da microbiota intestinal. Então, se eu preciso carregar muito na dose desse ferro, por que não fazer logo na veia e poupar esse intestino, né? Então, entendi. eu vejo ainda muitas condutas dessa forma, principalmente nos meus pacientes do interior, infelizmente. Então, assim, se eu puder deixar aqui um grande recado para os colegas médicos, Hum, se atualiza em termos de suplementação, isso daqui muda bastante a vida da mãe e da criança com também. certeza. Justamente porque não é apenas, e aí eu estou entendendo aqui, é, não é apenas a criança, né? De maneira Não é nenhuma. apenas a criança. Engraçado, a mãe ela tem um papel muito forte na gestação, Se né? a mãe não estiver bem, a E criança não fica bem. não fica, né? Que é interessante isso. E aí entra mais uma vez aquilo que a gente já conversou, que cada caso é um caso, né? Não tem como generalizar, não existe Não. uma fórmula ali que para cada caso você vai ter que seguir um protocolo diferente, né? Exatamente. Por exemplo, eu vejo muitas mães, por exemplo, com vitamina D muito baixa quando a gente vai, porque normalmente eu peço para a mãe exames ao final dos primeiros 30 dias de vida do bebê, né? Do Uhum, pós-parto dela. E eu vejo níveis de vitamina D baixíssimo. D não, perdão, B12 uhum, baixíssimo.
E eu já fico me perguntando, será que isso daqui vinha desde a gravidez dessa forma? Então, para essa criança, eu acabo suplementando também, porque o estoque de vitamina B12 da criança vem da mãe da gravidez. Sim, Então, assim, é muito individual. É claro. muito individual. Então, existe o geral, que a sociedade Uhum, a SBP e o Ministério da Saúde pedem da gente, e existe aquela necessidade individualizada da criança. Então, específico. no consultório, a gente avalia E isso. como a tecnologia está avançando muito, eu acho que você consegue mensurar isso de uma maneira mais específica, né? Acho que de Isso. cada caso ser um caso. E tem em relação à suplementação, aquela é, seria a vitamina D, que é aquela, que é aquela que vem do sol, que Isso, ela a, é convertida, na verdade, o sol, ele converte a fração inativa na pele em Uhum. fração ativa da vitamina D. Pronto, é isso. E Isso. aí tem a criança. Então, ajuda no desenvolvimento da criança ela pegar sol também. Isso, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a pele do bebê Pois é. recém-nascido, ela é 30% mais fina do que a do adulto. Uhum. E uma queimadura solar neles é mais fácil. Então, o que eu recomendo para os meus pacientes é não fazer a exposição direta. Ah. Por exemplo, estar diretamente lá exposto ao sol, eu Mesmo que seja recomendo. cedinho, assim, da manhã. Eu nunca recomendo a exposição direta, eu recomendo a exposição indireta, Ah, né? Tipo, você tá lá numa área coberta, porém tem sol ao redor, sim, entendi, né? entendi. Diminui Não precisa bastante. fazer aquele Não passeio com precisa a ele. criança estar lá tostando, não. Mesmo que seja Principalmente porque o cedinho. sol do Ceará é malvado. É aquele que a gente já falou aqui, né? Diferente o sol lá da Europa, né? O sol europeu Totalmente, e o totalmente. sol aqui do Ceará é muito diferente, mesmo cedo da manhã, né? Mesmo cedo, Porque já a tem um gente sol, já a gente já sente. sente. Me parece que é Sai meio-dia, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã você já sente a pele queimando. 7 horas, menino, sol quente, né? Parece 10 horas da manhã. Quando não é chovendo, né? Que aqui é assim. Ou tá chovendo muito, que não dá É um pra você clima sair. bipolar, né, o dali. Não, Fortaleza é bipolar total. Ou é chuva ou é sol, não tem meio termo. Mas, então a suplementação, realmente ela acredita que toda criança precise ter, justamente pelo que você falou aí, de que no primeiro ano é o período onde se precisa mais, né? Olha, com certeza toda criança precisa ser Hum, suplementada. E assim, eu estudo isso por uma vontade que eu tive quando eu era recém-formada, que eu trabalhava hum, só em emergência. sim. E eu via muitas crianças procurando a emergência por falta de informação e muitos pais iam por causa de falta de informação e eu via que aquelas crianças estavam precisando só de um cuidado, tipo de orientação de alimentação e Uhum, tal. Eu via que aquelas crianças, um excesso de adoecimento porque aquela criança realmente estava subnutrida. sim. Tipo, porque uma coisa é a criança está gorda, outra coisa ela está nutrida. É uma coisa completamente É diferente. diferente. Então, o É, peso, você não consegue mensurar a saúde da criança apenas pelo peso. Então, se ela está crescendo e com peso, não quer dizer que ela ela está pode estar saudável. anêmica. Hum, Então, assim, e é o que acontece. Eu posso dizer com certeza, 100% das crianças que não são suplementadas, 100% delas vão ter anemia no primeiro ano de vida. hum, Então, assim, infelizmente, isso acontece porque isso não é só com a criança, tá? A gente vê isso acontecendo muito com adultos também, hum. porque a alimentação do brasileiro é muito errada. A alimentação do Uhum. brasileiro é muito focada em carboidrato, Uhum. né? Arroz, batata, É, e os industrializados, pão, né? Os doces, o pão, muito pão, pão. pão. É, Agora, assim, gorduras e proteínas. O brasileiro médio não come é. isso em quantidade que deve. A população mais pobre, então, tem um acesso muito pouco à proteína, né? Carne de boi, carne, ou então outras carnes de outros animais. Não tem. E a maior fonte de ferro, que é de ótima biodisponibilidade, que é o ferro M, vem na carne vermelha. Uhum. Então, assim, por exemplo. Eu vejo muita, assim, até no prato da criança, eu gosto muito de pedir, me manda uma foto do pratinho do que você está fazendo no almoço. É. Eu vejo sempre uma quantidade muito pequena de proteína que as mães, os cuidadores colocam. Gente, é um quarto do prato. Aumenta essa quantidade de proteína, não é essa quantidade pequenininha. Um Uhum. quarto do prato é proteína.
Então, assim, o hábito do brasileiro é não comer, em geral, a carne suficiente. E o brasileiro não come, ele vai se tornar cada vez mais, o estoque vai diminuir até se tornar anêmico. É isso É, que a gente vê com o brasileiro adulto, avalia uma criança uma que a criança, né? necessidade é muito alta, né? O Uhum. consumo daqueles minerais são muito altos. Perfeito. E aí a gente estava falando voltando para a alimentação, que até um ano você começa a introduzir, a partir de 6 meses, na média, né? Uhum. Você introduz ali. Com um ano a criança já, o leite já pode ser o de segundo plano, né? E ela Sim. já, e a partir de um ano até 2 anos, aí muda muita coisa, né? Um ano É. Hoje o em que é dia, que muda, né? saiu novas recomendações em que o leite de vaca já pode ser introduzido no segundo ano de vida, né? Entre 1 e 2 anos da criança. Uhum, Mas eu costumo falar de que, assim, existe o ok, a uhum, recomendação ok, e existe aquela que é maravilhosa, né? uhum. O leite enriquecido com minerais e DHA, enfim, tudo, os prebióticos, que são as fórmulas infantis. Se eu tenho uma família que só tem condição de dar leite de vaca, ok. Mas se aquela família ela tem condição de comprar uma fórmula que é muito mais enriquecida e tem muito mais substrato para aquela criança, eu sempre vou perguntar e sugerir isso para aquela família. Aí você diz aquela que tem, por exemplo, o próprio leitinho, que tem aquele de 1 a 3 meses, não seria esse, ou Não, esse, não, por exemplo, que esse é bem tem. acessível, né? Assim, ele tá ali É, mais... isso. Tem o leite de vaca, aí tem o Ninho Fases, e Ninfases, tem. é. Isso, aí tem o Aptanutri, tem o. Hum, Enfim, vai surgindo até chegar aqui naquele padrão ouro, né? Que é uhum, assim, o melhor, o mais enriquecido, cheio de. Enfim. uhum. Então, se a família não tem condição, fica no leite de vaca. Mas se tem condição, por que que eu vou dar o piorzinho deles? Ah, Entende? Porque o outro é mais enriquecido, ele tem prebiótico, probiótico, ele tem uma entendi. quantidade de gorduras melhor, uma proporção de gorduras e proteínas melhor, que faz uma digestibilidade no intestino melhor. Então, por que que eu vou oferecer o Entendi. primo pobre? Já que o leite ele não vai ser na mesma quantidade que se daria antes, né? Exato. Então ele vai ser Vai mais ter um. uma economia, assim, É, de claro. certa E forma. outra, as fórmulas do primeiro ano de vida, em geral, são mais caras, Sim. né? Mas as fórmulas de segmento, né, que são essas que a gente chama, elas são mais acessíveis. Claro que a criança, ela consome uma quantidade maior do que no primeiro ano de vida, mas é só 1 ou 2 vezes ao dia, né? Entendi. E aí, em relação. Aí, o leite, ok. A criança ainda, nesse período, ela ainda amamenta? Assim, ela ainda toma leite da mãe? A mãe, Ou tem a assim, orientação, A assim, de OMS tirar. pede para o ideal ser até os 2 anos, Ah, né? Então, mas eu já vi mães dando por muito mais tempo do que isso. mais de Isso dois é, anos. isso é muito individual, Que a criança se acostuma também, né? É mas é muito individual. Dar de mamar não é um problema se não tiver problema para a mãe e a Uhum. criança estiver bem com isso. Afinal, no leite materno vai anticorpo. A gente vê uma quantidade de anticorpo muito aumentada no leite da mãe quando a criança está doente. É. O leite é dinâmico. Enquanto a fórmula é sempre a mesma o tempo O todo, leite o muda. leite ele Olha que muda. interessante. Aí é Uhum. quando a criança tá passando por um problema de saúde, o leite. A gente vê muito isso, por exemplo, nos bebezinhos de UTI. O Hum, leite das mães, ele é muito, muito, muito rico em gordura e anticorpos. olha aí que Ele fica até meio interessante. azuladinho por causa da composição, Porque eles é como se. Mas ele muda de acordo com a com a saúde necessidade da daquele. É criança. mesmo, olha Se que a criança negócio. nasce prematura, o leite é um. Se a criança nasce a termo, o leite é outro. Se a criança adoece, o leite é outro. Ela sente, É rapaz, o corpo é. totalmente dinâmico. Isso daí tem a ver, até assim, fala-se, né, que é a saliva da criança, tem vírus, uma bactéria Ah, lá. entendi. Aí o corpo da mãe, ele E entende aquele a recado, manda. estimula Uhum, para poder produzir. Ele exato. sente ali, aí diz assim: olha, corpo, precisamos mudar aqui a. Exatamente. O leite materno é dinâmico. E o leite materno ele vai mudar com a alimentação da mãe. Menino, que coisa. E a ciência tenta imitar, né? Mas não consegue, né?
Não dá, Exatamente. A cara. fórmula é sempre ela é estática. O leite materno, Menina, ele que coisas muda. interessantes, Uhum. né? Essa coisa de mãe e filho E, tem o leite materno, ele muda ao longo do dia também. Então, assim, de acordo com a ele criança. vai ter mais melatonina, menos melatonina, A que é o hormônio do criança sono, né? sai do corpo, mas ainda fica tendo Totalmente. É uma sinergia gerência mãe com ali filho. com a mãe, né? Olha que interessante, eu não sabia disso. E é uma coisa interessante que a ciência tenta, rapaz, mas não consegue. Eu conversando aqui com o obstetra, existe uma diferença no parto cesárea para o parto vaginal, né? O natural. É que já tentaram de tudo, que na hora que a criança está passando pelo canal vaginal, quando é o parto natural, ela recebe algumas substâncias lá, eu esqueci o nome que eles já tentaram de tudo quando a criança nasce por via, né, por Uhum. cesárea, tentar colocar essa substância e não consegue, porque a produção é na hora da passagem que Sim. a mãe produz. E essa produção faz uma diferença ali na. Totalmente. O prognóstico de uma criança, a gente vê que uma criança de parto cesáreo, ela tem, às vezes, desconfortos respiratórios mais frequentes do que uma Uhum. criança de parto vaginal, afinal, ela está sendo toda espremidinha lá no canal de parto, né? É, Então, o que tem de líquido lá vai sair, aquela esponjinha vai sair sequinha. né? Olha, é uma coisa realmente fantástica, assim, a natureza, ela, o ser humano ele tenta, né? A gente tenta, mas não consegue. No máximo, ele faz uma imitaçãozinha Faz uma marromé. imitação, faz um genérico ali do que seria, Exatamente. mas o padrão ouro mesmo é a natureza, né? Exato. O que a gente tenta. Então, doutora, o leite, né? Já começa a se introduzir a partir de 1 ano o leite de vaca, e aí tem alguns níveis, né? Assim, Uhum. de estilo de leite, que aí vai no bolso, né? Exatamente. Dos Depende pais, da condição. mas que o leite de vaca já pode ser Pode. introduzido. Uhum. E aí, acredito eu, os dentes começam a ter mais dentes, né? A criança começa a ter mais Isso. dentes, e aí ela começa a ter mais autonomia na alimentação. Então, até 2 anos ela já consegue comer sozinha, ou é ainda tendo como é que funciona? Já a criança ela já tem uma autonomia boa, ela já aprende a usar mais ou menos os talheres, Uhum. né? Então, ela entende a função nutritiva dos alimentos, então ela leva para a boca por fome Ela mesmo também. pega e Exato. coloca ali, né? E assim, falando também no gancho da suplementação, faz parte da suplementação a visitar o dentista. A gente vê, infelizmente, no Brasil essa Hum, questão de saúde bucal muito, muito pobre hum. ainda, né? A gente não vê o governo federal muito forte nessa. E o estadual, municipal também entram no mesmo balaio. Ah. Não vê tanto esforço para trazer a saúde bucal para as crianças. Então, assim, nasceu o primeiro dente, tem que ir para o dentista. Mas o que é que qual é a diferença que ele vai A fazer lá? floração, vai fazer uma limpeza do dente, vai colocar o flúor no dentinho, porque o flúor, ele vai proteger o dente da cárie, né? Hum. Orientar sobre a escovação, porque assim, muitos pais têm essa dificuldade de escovar o dente da criança, porque é uma briga, né? É. Mas assim, tem que ser escovado. Infelizmente a gente vê assim muitos pais, porque a criança não gosta, não vou fazer. É uma criança, É, gente, é uma criança. Ele não não tem vai noção gostar de do que é muita bom coisa. pra ele. Por exemplo, meu bebê acorda, ele chora porque ele quer ir pro braço, mas às vezes ele vai ficar no berço um pouquinho porque eu vou ao banheiro, eu vou escovar meu Não tem, dente, não eu é do vou. jeito que ele quer, né? Não, é do jeito que E ele o quer. choro para a criança, eu já conversei aqui, é a comunicação, né, dela. Então, não Exatamente. necessariamente ela tá sofrendo ali, De jeito, não, ela né? só não tá gostando. Aí eu É, vou fazer porque ela não gosta. Se eu, hum, se eu educar uma criança dessa forma, eu vou criar um ditador, né? é Então, verdade. assim, os pais, eles têm que ter em mente de que a criança chorou. Tá, vou ver porque que é o motivo do choro. É por dor, é por alguma coisa? Não. É porque a criança não tá gostando? Tá, mas quem vai decidir o que é bom é o pai, é a São os mãe. pais, E né? aquilo ali tem que ser feito, a criança gostando ou não. Uhum. Por exemplo, eu vejo muito nos meus atendimentos no hospital. O paizinho, ó, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma medicação, é no bumbum e tal. E o pai vira assim, quer fazer pra A criança? criança, vale, Como assim, quer fazer? Aí ela tá mandando agora. não, a criança tem que fazer porque é necessário e não porque Sim, ela quer, é. né? Então, assim, eu queria também deixar um recado para os pais que sejam assim, mais pulso firme na criação dos seus filhos e não deleguem a eles decisões importantes. O pessoal tá fazendo isso, a doutora? Oxe.
É mesmo. Rapaz, isso é tão perigoso. E eu conversei com um neuropediatra aqui, e ele falou exatamente isso que você está falando. Eles mais exatamente disse assim que a criança, e aí mas a gente conversou mais na criança, né, num período mais, a idade mais avançada. Mas ela tem que se frustrar. Ela tem que existir a frustração, porque a frustração faz parte do crescimento. Porque senão ela vai crescer um adolescente que na primeira a oportunidade de negação que o mundo vai ocasionar, né? Porque os pais não vão estar ali com a criança o tempo todo. Que vai acontecer, ela não consegue entender. Mas eu vou muito mais a fundo do que isso. O Ah, problema, isso daí é uma consequência de um problema ainda pior. Os pais, eles estão sendo pais com uma maturidade emocional de uma criança ainda. é, O problema é esse, porque os pais, eles não suportam a ideia do filho ficar chateado com eles. O pai precisa ser amado a olha, todo custo. é uma dependência É uma emocional. dependência É, emocional que aquele não, pai tem não, de ser amado. pelo amor de Isso Deus. tá erradíssimo. Então, esse tipo de atitude do filho, né? Isso daí é uma consequência de um problema muito maior. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava uma coisa que até hoje eu nunca esqueci quando eu Hum, ouvi, que é assim, se a criança tem um problema, trate os pais. olha aí. Porque, assim, principalmente nessas questões psicológicas, Uhum, comportamentais. Porque infelizmente, esses pais que não têm saúde emocional, né, não têm uma consciência emocional do que estão fazendo, eles vão criar uma criança sem saber diferenciar o que é um choro de dor, de, enfim, alguma coisa que realmente é pertinente você fazer é, algo contra aquilo, ou de uma birra. Ele não suporta ver a criança chorando e com a possibilidade de a criança ficar chateada com ele por algum motivo. é. Antes de amigo, pai é um É o pai. pai, não, eu também eu concordo muito com isso. Sinceramente, esse termo assim, eu quero ser amigo do meu filho. Não, você tem que ser pai, Eu né? acho que É super vale a diferente. pena vocês chamarem um Uhum. psicólogo aqui com uma abordagem comportamental para falar sobre isso, porque alguns pais estão precisando muito ouvir Eu, esse tipo de mas, coisa. doutor, eu vou ser bem sincero, eu tenho um pensamento de que você vai, por exemplo, tirar uma carteira de motorista. Você faz umas aulas, né? Você fez faculdade de medicina. Foram 6 anos ali, né, na faculdade, depois alguns No anos mínimo, no mínimo, né? Depois alguns anos na residência. E nunca para, né? né? Mas para você estar apta a exercer a sua função, foram alguns anos ali para você poder estar apta. E tudo é assim, né? Você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer um curso antes, alguma coisa para você ser pai, ser mãe, não existe nada, né? É. Não Tem tem pais que são assim, mães por não, acaso. por acaso, não tem uma preparação, não existe ninguém ensina, ninguém, não há, se você vai aprendendo que viu com seus pais e aí tira o que você achou de ruim, né? E tenta fazer o contrário, e aí você vai aprendendo ali, né? Eles jogam. E eu vou dizer uma coisa, ser pai, ser mãe, ou a pessoa que cuida ali da criança, né? Nos primeiros anos de vida, eu acho que é a função mais importante que existe na sociedade, Sim. porque está se criando a futura sociedade. É a célula da É, sociedade, né? não, É a mas a família. família está se criando, ele está se moldando como vai ser a sociedade. Então, você criar uma criança dentro da sua casa que não aceita não, que não entende, que não aceita você falar não para ela, que não aceita se frustrar, que não aceita que não existe uma pessoa gestora ali, né? Porque o pai e a mãe eles são gestores, a criança tem que entender. O Cortella fala muito isso, Mauro Sérgio Sim. Cortella, aquele professor filósofo, e ele fala isso que o pai e a mãe, a criança tem que entender que existe uma hierarquia. É nesse momento que ela tem que entender que ele tem que ser o, o responsável, Isso. né, por ela ali. Os pais estão meio que ficando de igual para igual, né? Exatamente. Quer perguntar para a criança, inclusive, o que que ela quer fazer. Criança, você tem É. que dar opções. Uhum. As minhas opções que você
pode fazer, você quer qual? Agora, dizer, você quer tomar banho ou não quer? O da O injeção, né? banho é necessário. É, Você quer tomar agora ou ou daqui a daqui a 5 5 minutos. minutos? É, É esse tipo de opção que a gente tem que dar para a criança, e não fazer algo que é necessário ou é fazer. igual a medicação, né? Ao ponto de Exatamente. chegar na Você medicação, quer você quer tomar uma fazer? medicação, que é isso? Não, eu, inclusive já repreendi vários pais no Eles falam atendimento. isso, né? Falam, eu repreendi. Não, tá errado. Quem decide é você, a criança só abaixa a cabeça e vai. Enfim, cabe um podcast aqui sobre Totalmente sobre criação de criação filhos. de filhos, né? Como criar seu filho, manual aqui, Exatamente. E muita gente não olha assim, os pais têm esse tipo de atitude pensando que, não, mas é porque ele vai ser meio birrentinho e tal. Não. Um dia desses eu vi uma notícia de um rapaz, ele foi pedir um beijo de uma menina, Ah, tipo adolescente já, sim, uns 16, 17 anos, já quase adulto. Aí ele foi pedir um beijo de uma menina, ela disse não. Ele matou ela, é, esfaqueou ela e o delegado perguntou por que que ele fez aquilo. E ele não me subiu uma raiva, uma coisa, eu fiquei cego. é. Tipo, uma pessoa não sabe receber um não. Não sabe. É o que eu disse, é o que eu estava dizendo. Aqui é na infância. Na infância é que você aprende a se frustrar. Você tem que se frustrar, porque Exato, a a criança frustração precisa de uma figura de não autoridade para precisa. guiar ele, porque a criança não tem o juízo. Você é o juízo dele, É, né? Enquanto pai e mãe. eu acho que a questão é o pai entender que ele está criando. Não tem aquela. É bem clichê, mas é verdade. Você está criando o filho para o mundo, né? Exato. Não é para você. Mas eu Não é acho pra, que o é para o cerne do mundo. problema é porque os pais, eles têm uma dependência emocional, eles precisam, Ele precisa se porque tratar, né, os primeiro. pais precisam se tratar porque eles precisam saber que o filho não é um amiguinho do pai. Não é, né, Não cara? é, e o filho não tem, você não tem que ter medo de perder o amor do filho. O Rossandro, você já viu, tem um psicólogo, o Rossandro, ele fala justamente isso. Ele disse que ele fez faculdade de psicologia e na faculdade ele foi entender o que é o amor. O amor é um sentimento tão complexo que ele precisa, que é tipo aquela fórmula matemática, se somente se, que para você ter amor ao objeto em questão, você tem que, antes de amá-lo, você tem que respeitá-lo e admirá-lo. Quando você perde o respeito, quando você não tem respeito nem admiração pelo objeto, aquele objeto não é amado. Então, o amor ele precisa de alguns sentimentos antes para existir. E aí, o fato da criança, do pai, estar querendo muito o amor do filho, ele está perdendo o respeito, está perdendo a admiração por essa questão de querer o amor. Então, e aí acontece uma coisa muito fantástica que ele disse: quando o pai se impõe e diz não e mostra para a criança que aquilo dali, que não é do jeito que ela quer e que não importa se ela vai ficar com raiva dele ou não, ele ganha um respeito. E aí, consequentemente, ele ama. É um E, sentimento assim. e eu ainda vou mais a fundo. O amor é um sentimento que na verdade, ele é mais uma decisão. Ele é mais do que um sentimento, ele é uma decisão. Você escolhe amar, independente de ser ou não amado. Por exemplo, a gente vê na Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? Uhum, E ele se sacrificou, mesmo o mundo não amando de volta. sim. Então, o amor, ele não precisa do amor do outro. Você ama só porque você ama. Uhum. Então, quando aquilo precisa existir uma contrapartida, não é mais amor. É qualquer coisa, É, menos menos amor. amor. Verdade. É isso aí. Pois, doutor, a gente vai ter que ter um episódio aqui para. Porque é como fala, né? Tem muito pano para manga, né? Assim, tem, Demais. tem. Mas aí, voltando aqui para a gente finalizar em relação à questão da alimentação, passamos de 1 ano até 2 anos, a criança. A amamentação já pode ser. Vai ser de caso a caso, né? E a criança já pode ir se alimentando sozinha, né? Sim, Até 2 anos ela já vai. E a questão da mastigação já fica melhor. Ela sim. tem ainda que estar tudo amassadinho, ou ela já Não, a pode. partir de 1 ano o alimento é igual da família mesmo. Tudo igual.
ipsis literis, o da família. O E, arrozinho daquele jeito que a gente come, ou a carninha daquele jeito que a gente mas é come. desfiadinho, né? Porque tem a questão de A engasgar, né? A gente gente fica com medo da corta criança isso. engasgar, A né? gente Também. corta em pedaços pequenos Ah, justamente porque a criança ela sabe usar o garfo, mas ela não domina ainda o hum. corte. Então a gente corta bonitinho para a criança, mas ela consegue se alimentar E com os direitinho. dentinhos já, ela já vai mastigando, Isso. já. Então, tá seguindo a vida. Perfeito, então, doutora. Pois, doutora, muito obrigado, viu? Ah, de nada. Foi um Obrigado. grande prazer estar aqui, um grande prazer falar desse assunto que eu gosto muito. Graças a Deus, hoje eu trabalho com a A medicina que eu realmente Hum, acredito, que é não tratar só a criança quando ela adoece, mas é hum. prevenir o adoecimento. E uma criança, quando ela é bem tratada, bem suplementada, bem alimentada, a gente vê assim a diferença que é de uma criança que não recebe esse tipo de Olha cuidado. aí. Realmente é muito importante. Já fica aqui o convite, doutora, para uma outra oportunidade você voltar aqui e a gente, inclusive, trazer um psicólogo infantil, ou Adoro. para falar, na realidade, um psicólogo para falar de como os pais podem se comportar, o comportamento dos pais, com a criança, né? Inclusive, é assim, eu sou muito curiosa e Ah, eu sempre estou estudando sobre alguma coisa diferente, ou da minha área, ou alguma coisa diferente. Eu já fiz inclusive curso de terapia de casal olha e aí, ó, tal, isso é porque eu bom. gosto dessa questão de entender o ser humano, como é que ele funciona. Hum. E, inclusive, durante a minha consulta, várias vezes eu já fui meio que a psicóloga dos pais, sabe? Mas acaba sendo, né? Porque, assim, para você criar uma criança, você precisa ter pais saudáveis. É, Psicologicamente é muito triste quando você vê, assim, pais que não sabem o que estão fazendo e às vezes brigando no próprio consultório e a gente tendo lá que tá no meio daquela batalha, lá tendo que proteger a é a criança criança, para né? aquilo ali não fazer o mal, né? É. A gente está, felizmente, infelizmente, como a gente está passando por um momento de transição no mundo, que, Sim, né, a gente saiu de um mundo analógico e está indo para um mundo completamente digital. Eu comparo essa época com aquela mesma época da Revolução Industrial. As pessoas sim. trabalhavam 18 horas por dia, né, em fábricas, assim, houve uma mudança ali, a sociedade vai mudando, né? E agora a mudança está nessas inteligências artificiais, e isso daqui, né? Isso aqui que tá, mudou, né? E nós somos de uma geração que pegamos ainda um mundo, uma época onde o mundo não É, o existia início isso. da transição. Então a Exatamente. gente sabe como é que é o mundo sem Sem isso. isso, a galerinha que nasceu de 2010 para cá, não tem essa noção e a gente tem. Então a gente acaba que tá passando por esse turbilhão. E emocionalmente impacta, né? E aí a Totalmente. gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos pais, tem que cuidar da carreira, tem que cuidar, assim, chamada geração sanduíche. Tem um psicólogo que fala geração sanduíche. A gente está pegando muitas gerações e tendo que transitar nisso, nesse mundo. E aí, psicologicamente, a pessoa vai sofrendo, né? Não é à toa que o índice de burnout hoje em dia tá tão Tão alto, alto né? de suicídio aumentando. Muito. Inclusive em crianças, viu? Em crianças e adolescentes. Eu conversei com a pediatra que disse, "Graça, não, trabalho na UPA. Chega toda semana criança e adolescente que tentou tirar a vida. Infelizmente. Então, assim, É. é problema de saúde pública mesmo, isso daqui, assim. Então, por quê? Porque a gente tá se adaptando. Vai chegar um momento que vai normalizar, acredito. Não sei como é que vai ser esse normal. É, Eu tenho uma visão um pouco diferente é, disso. Eu acho que as crianças, assim, vai ficar. Esse assunto tem que ser aprofundado em é, outra conversa, é. mas eu acho que a figura paterna e materna, a falta de um deles está gerando, assim, muita instabilidade emocional nas Estabilidade crianças. emocional, né? Isso. Eu não digo nem que precisa ter um pai e mãe juntos na mesma casa, mas tem que existir essa A figura, figura. tem que ter a figura materna e paterna, É, seja na figura de um avô, de um amigo próximo, um padrinho, enfim. é, Então, assim, a falta dos dois polos, o masculino e o feminino na criação, faz muita falta. e a Porque gente a forma de criar do pai e da mãe é é totalmente diferente, né? diferente. Eu Uhum. costumo, quando eu recebo um bebezinho, aí a mãe lá, toda cuidadosa, aí eu costumo, assim, conversar com o bebê durante a consulta, né? Tá, a mamãe é toda cuidadosa, mas a brincadeira do papai é mais legal, né? Os dois é um Porque o complemento, pai né? brinca É, diferente, brinca jogando pra cima, é, brinca dando aquela palmadinha sem doer, aham. né, e tal. Aí, é tudo mais pesado, mas precisa dessa... É um complemento, Exato, né? Um vai precisa. complementando o outro. É a natureza, né? A natureza Exato. seguindo essa linha. Mas é isso. A gente vai ter que conversar. Vamos Claro, marcar, Eduardo, aí
com a doutora Raquel para a gente conversar novamente sobre isso, que é bem interessante. E o meu medo, na realidade, para finalizar aqui, o futuro, como vai estar dessas crianças que estão Sim, sendo criadas hoje, como é que elas vão. E são elas que vão cuidar da gente no futuro, né? exatamente. E aí, como é que eu estou me cuidando muito, tentando me cuidar muito para poder chegar na minha fase idosa, não ficar dependendo, porque eu não sei como vai estar o mundo Sim, daqui a 20, 30 anos. prognóstico sombrio, né? Não sei, não sei realmente, a gente não sabe. É. A gente não tem como a gente mensurar como vai estar. Mas ok. É isso aí, doutora. Muito obrigado, viu? Muito obrigada também pelo convite e espero que tenha sido assim útil para os pais, para os cuidadores, que e assim procurem um pediatra. Isso não é a palavra de uma pediatra querendo ganhar pacientes, não, de jeito nenhum. É porque encarem isso como investimento. É, É um investimento de longo prazo. Você vê um filho adoecendo menos, se desenvolvendo melhor, isso daí é menos idas à emergência, é menos necessidade de terapias, né? certeza. Então, assim, quando você investe na saúde do seu filho desde o começo da vida, isso daí muda a vida. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Você também que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.